Baruch Hashem, meus queridos, hoje nós falaremos sobre as doutrinas fundamentais. As doutrinas da fé judaico-nazarena, da fé apostólica, fé bíblica, a fé que hoje, nesse momento, esse canal professa, ensina, inspira. Eu quero começar pelo livro Tehillim, o livro de Salmos, capítulo 1, que diz o seguinte: Feliz é o homem que não anda no caminho dos iníquos, nem se mantém na maneira de pensar dos pecadores, nem se assenta no assento dos escarnecedores, mas seu deleite está na lei de Yahweh, e na sua lei medita de dia e de noite. Será semelhante à árvore plantada junto a correntes de água, que dá seu fruto a seu tempo e suas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Não é assim o ímpio, que é como palha que o vento dispersa. Portanto, não prosperarão os ímpios no juízo, nem os pecadores nas congregações dos justos, porque Yahweh conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios deixará de existir. Então a lei de Yahweh deve ser o nosso deleite dia e noite, dia e noite, dia e noite. A nossa meditação, o nosso prazer. Então eu quero começar com você, independente da sua antiga crença, como você cria, como você pensava, eu quero estabelecer os fundamentos da sua fé. Você que está andando comigo, você que está assistindo esse canal há algum tempo, você que nos descobriu, nós queremos fundamentar sua fé para que o Espírito do Eterno, a Ruach HaKodesh, guie o seu coração a toda a verdade. A partir do momento em que essa série foi encerrada e você encerrar e parar de assistir, você terá a possibilidade de andar pelas suas próprias pernas. Porque quem não sabe essas doutrinas não sabe mais nada. Porém, quem sabe, sabe ouvir tudo e reter o que é bom. Há muitos falsos profetas no YouTube. Há muitos falsos profetas nas igrejas. Há muitos falsos profetas, principalmente nas sinagogas messiânicas, nazarenas ou não. E como se fundamentar? Se fundamente no Tanar. Se fundamente na Torá, na Brit Hadashah. Nós temos uma ordem de importância para crer. Primeiro, nós temos que nos fundamentar na Torá. Segundo, na Nevim, nos profetas. Terceiro, nos Ketuvim, nos escritos. Quarto, na Bessorá, nos evangelhos. Quinto, nas cartas escritas pelos 12. Sexto, nas cartas escritas por Paulo. Sétimo, toda e qualquer outra fonte de informação, seja o Talmud, o Zohar e etc. Essa é a ordem. Lei, profetas, escritos, evangelho, carta dos apóstolos, os 12 apóstolos, cartas de Paulo e os demais escritos. Se você mudar a ordem, você vai ter problemas em compreender as escrituras, porque elas têm um desfecho interessante. Então eu quero começar lendo para você sobre as doutrinas fundamentais para um discípulo. Livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito do Mashiach, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento das atitudes inúteis que conduzem à morte, da fé em Elohim, da instrução acerca das imersões, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Sigamos, pois, avante, e se a Hashem nos permitir, faremos isso. Então, quais são as 7 doutrinas fundamentais que você deve ler, você deve estudar, né? Eu ainda estou corrigindo esse artigo para fazer um PDF completo, mas enquanto isso você pode
acessá-lo pelo discipuladodeprofetas.blogspot.com. discipuladodeprofetas.blogspot.com. E você vai ter acesso a esse artigo, eu também vou deixar na descrição. Então, quais são as 7 doutrinas? A Teshuvá, a fé em Deus, a imersão nas águas, a imersão na rua e no fogo, a imposição de mãos, a ressurreição de mortos e o juízo eterno. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é Teshuvá? Teshuvá é mais que um simples arrependimento, é voltar às raízes originais da fé, conforme o judaísmo pregado por Yeshua, o nosso Salvador e nosso Mashiach. Yeshua é Jesus, Mashiach significa Messias, ungido e Cristo. Então a primeira coisa que nós temos que derrubar é a ideia de que a Kehillah, a igreja, substituiu Israel. Bereshit, capítulo 12, versículo 1. Gênesis 12, 1. Então Yahweh veio a Abrão, pai exaltado. Ele ordenou: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome e serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoar. Por intermédio de ti, abençoarei todos os povos da face da terra. Hoje, nós somos Goim, nações, gentios. Somos enxertados na igreja de Israel. Só explicando igreja, no grego, eclésia, no hebraico, kahal, ou kehillah. Igreja significa comunidade. Então, no momento em que você recebe o Mashiach, você deixa de ser um gentio e se torna comunidade do Eterno, se torna igreja do Eterno, se torna israelita. Tudo bem? Judeu hoje em dia não é mais apenas a tribo de Judá. Tem muitas pessoas que são de outras tribos e levam esse título de judeu, mas o que nós realmente somos é israelitas, porque nós nos achegamos à fé de Abraham, Isaac e Jacob. Abraão, Isaac e Jacó. Em 1 Coríntios capítulo 12, diz o seguinte: quanto às coisas espirituais, meu irmão, eu quero que vocês saibam e que vocês eram pagãos, eram gentios, arrastados de uma e outra aos ídolos mudos. Por causa disso vos faço saber que não há quem fale pelo Espírito de Deus e diga que Jesus é anátema. E não há quem possa dizer que Jesus é Yahweh senão pela Ruach HaKodesh. Ninguém pode dizer que Jesus é Yahweh senão pelo Ruach HaKodesh. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Então, quando nós nos achegamos a Ele, Ele nos torna israelitas. Então, vamos ler o texto de Romanos, capítulo 10, versículo 16. Mesmo assim, nem todos os israelitas aceitaram o evangelho. Portanto, declarou Yeshayahu, Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa mensagem? Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra do Messias. Mas então indago, será que não ouviram? Evidentemente que sim. Por toda a terra a voz ecoou e as suas palavras até os confins do mundo. Outra vez questiono, será que Israel não compreendeu a mensagem? Em primeiro lugar, Moisés proclamou: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías declarou com toda ousadia, Yeshayahu, né? Foi achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Quando Israel, no entanto, afirmou: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Romanos capítulo 11, versículo 1. Pergunto, pois, acaso rejeitou Elohim? A palavra Elohim significa Deus, ela é um plural majestático,
significa Deus, poderes, autoridades, juízes, anjos, vai depender do contexto, mas geralmente ela está relacionada a Yahweh, tá bom? Por que ela é um plural? Um plural majestático, tá bom? Você chega para um juiz, por exemplo, uma pessoa de renome, quer dizer, e diz Vossa Excelência. Peraí, são duas excelências ou uma? Uma. Mas por que vossa? Por causa da pluralidade de majestade, de importância. Então, acaso rejeitou Elohim ao seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita. Veja, sou israelita, da descendência de Abraão, que foi o nome que o Eterno deu a ele, que significa pai de uma multidão, da tribo de Benjamim, que significa o filho da destra ou sorriso. Elohim não rejeitou ao seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis que o Tanar, primeiro pacto, Antigo Testamento, que é a junção de Torá, lei e instrução, Nevim, tá errado aqui, profetas, Ketuvim, escritos, diz de Elias, que significa Yahweh é o meu Deus, Yahweh. Ele fala Elohim contra Israel. Israel significa o homem que luta com Deus, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e ficou só eu, e procuram tirar minha vida. Mas o que lhes diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Baal significa marido, senhor ou dono. Você encontra Baal, inclusive se referindo ao Eterno. Se eu não me engano, em Jeremias capítulo 31. Tá bom? E tem gente que fala que Senhor é Baal. Não, não é porque Baal significa Senhor que Senhor significa Baal. Não, isso aí é uma besteira, né? Uma besteira. Não tem nem outras palavras para se dizer. 5. De mesmo modo, também neste tempo restou um remanescente para a eleição da graça. Mas se é pela graça, não por obras, porque senão a graça não é graça. E se é por obras, não é por graça, porque de outro modo as obras não são obras. Então, o que Israel procura, isso não alcançou? Mas os eleitos alcançaram. E os outros? Foram endurecidos, como está escrito. Elohim lhes deu um espírito entorpecido, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Ou seja, existem os israelitas eleitos que ouviram sobre o Mashiach, compreenderam, aceitaram, mas existem os endurecidos. E David diz: tornem-se-lhes a sua mesa em laço e a sua armadilha em tropeço e em retribuição. Escureceram-se-lhes os olhos para não verem, e te encurva-lhes sempre as costas. Logo pergunto, por acaso tropeçaram de modo que caíssem? De maneira nenhuma. Antes, pelo seu tropeço, veio a vida aos goim. Goim significa nações, gentios. Pagãos também. Para os ciúmes deles. Ora, se o tropeço deles é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos goim, quanto mais a sua plenitude. Ou seja, hoje os goim estão alcançando a sua plenitude, ou seja, eles estão vindo, estão se restaurando. A igreja caiu, a igreja errou, a filha tem o DNA da mãe. Verdade. Isso é verdade. Porém, o Eterno sempre tem um remanescente fiel. A igreja romana estava falida. O Eterno levanta Martinho Lutero, mesmo com seus erros. Tá bom? Mesmo com seus inúmeros erros. Ele não foi um santo. Ele falou muitas coisas terríveis.
sobre Madalena, sobre Yeshua, sobre o judaísmo, sobre os judeus, óbvio. Mas ainda assim ele trouxe restauração. Assim como também o mesmo sucedeu com os anabatistas que restauraram o batismo, a imersão correta, que era só por aspersão. Essa palavra batismos do grego significa imersão, como será por aspersão? Para se igualar a ritos pagãos. E aí veio o movimento pentecostal e trouxe de volta o poder da Ruach HaKodesh. Embora grande parte do movimento hoje em dia seja deturpado, principalmente o movimento ultrapentecostal, que é o movimento da teologia da prosperidade, ainda há esperança. Você vê muitas igrejas neopentecostais que guardam a Torá, que buscam a Ruach, que estão com Yeshua, que guardam Shabat, que guardam as leis. Porque a plenitude dos gentios está chegando. Só que assim que essa plenitude dos gentios chegar e eles fizerem ciúmes a Israel, a plenitude de Israel chegará. E aí sim, o mundo estará preparado para o reino do Mashiach. Continuando. Mas e a vós, Goim, que falo, portanto, sou Shaliar. A palavra Shaliar significa emissário ou enviado. Dos Goim, glorifico o meu serviço. Shaliar também significa apóstolo, tá bom? Para ver se de algum modo posso provocar ciúme na minha família, ou seja, os israelitas, e dar vida a alguns deles. O que Yeshua falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Anohi Haderer Vehaemet Vehai. Porque se a sua rejeição é reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Se a halá é um pão tradicional, especial, que é consumido no Shabat e em outras festas judaicas, excluindo a festa de Pêssar, porque em Pêssar não se pode comer fermento, e a halá vai fermento. Oferecida como primícia é santa, também a massa o é. Como assim primícia? 10% da halá que era produzida era separada ao sacerdote como uma primícia a Yahweh. Então aquela halá era santificada. E assim como a primícia é santa, a massa também o é. Eu quero ler na minha versão que diz o seguinte: porque as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado no lugar deles e feito participante da raiz da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti, ou seja, não é nós que sustentamos Israel, é Israel que nos sustenta. Dirás então, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu pela fé estar firmes. Não te ensoberbeças, mas tema, porque se Elohim não poupou os ramos naturais, não poupará a ti. Se Elohim quebrou os israelitas para te colocar lá, você acha que se você não for melhor, ele vai te deixar lá? Não. Considera, pois, a bondade e a severidade de Elohim para os que caíram. Severidade para contigo, a bondade de Elohim, se permaneceres na sua bondade. Deixa eu desligar minhas redes aqui, para não ter interrupção. E ainda eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Elohim para os enxertar novamente. Ou seja, no momento que aquele galho faz techuvá, imediatamente Yahweh restaura ele.
E além de o restaurar, tira todo o véu do entendimento. A palavra diz que o Deus desse século cegou os entendimentos. Como? Através de véus. Você está olhando, mas aquilo que você está vendo não é o real, não é o 100%. Esses véus colocados pelo Deus deste século, foram capazes de separar judeus e cristãos. Aliás, foram capazes de criar o cristianismo. Pois se tu fostes cortados e contra a natureza, enxertada em oliveira legítima, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira esses que são ramos naturais. Ou seja, no momento que um israelita faz teshuvá, a Yeshua, a Yahweh, ele é readmitido. Porque não quero, irmão, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos goim haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sion o libertador, e desviará de Jacó, as impiedades. Jacó é suplantador, ou aquele que agarra, ou enganador. Aquele que pega no calcanhar. E essa será a aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Esse texto está em Isaías 27:9. Na verdade, eles são opositores quanto às boas novas por causa de vós. Mas, quanto à eleição, amados, por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Elohim são irretratáveis. Pois assim como vós outrora fostes desobedientes a Elohim, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Elohim encerrou a todos, preste atenção, ele encerrou a todos, gentios, goim, israelitas, Yehudim, ele encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Não há acepção de pessoas. Ele usa de misericórdia com todos, e todos é todos. Todos é todos. Meu Deus, e aqui vem... Essa é uma revelação tão forte que Shaul HaShaliach começa a entoar um cântico profético. Ó profundidade das riquezas, tanto de sabedoria como do conhecimento de Elohim! Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem jamais conheceu a mente de Yahweh, ou se fez o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que seja compensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. A palavra amém é um acróstico de Elohim Melech Neman. O Eterno é Rei fiel. O Eterno reina com fidelidade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então, a primeira coisa que você tem que entender é o quê? Que você precisa voltar às raízes. Fazer teshuvá. E como você vai fazer a teshuvá? Voltando às raízes originais da fé que foram perdidas pelo catolicismo. Tanto é que essa foi a primeira mensagem que Yeshua e que Yohanan Rami, que João Batista, pregaram, a teshuvá.
Mateus 3:1. Naqueles dias foi chamado Iohanã, o imersor, e clamava no deserto de Judá. Judá significa louvor. Dizendo, fazei techuvá em suas vidas, porque é oferecido vir o reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus ele é ofertado. Você pode vivê-lo. Porque este é anunciado pelo profeta Yeshayahu, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho de Yahweh, endireitai no deserto um caminho para o nosso Elohim. Ora, Iohanã usava uma veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de garfanhotos e mel silvestre. Então iam ter com ele os Jerusalém. Jerusalém significa cidade do Eterno tem muita paz. Shalom é paz, Shalaim é o plural, majestático novamente. Não quer dizer que existem muitas pazes. De toda Yehudá e de toda a redondeza do Yarden, Jordão. E eles foram imergidos no rio Yarden, confessando os seus pecados. Mas vendo muitos dos Perushim e dos Tziduquim que vinham ao seu Mikve, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes informou para fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos, isto é, gere resultados dignos de arrependimento. E não queirais dizer dentro de vós mesmos, temos por pai Avraham, porque eu lhes digo que mesmo dessas pedras, Elohim pode suscitar filhos a Avraham. Mas eis que está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Eu, na verdade, vos imerjo em água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de levar-lhe as sandálias. E ele lhes imergirá com o fogo da Rua Rakodesh. A sua pá ele tem na mão. E limpará bem a eira, e recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha em fogo que nunca se apaga. O que estava acontecendo era que os Perushim e os Tziduquim, Perushim é fariseu, Tziduquim é os saduceus, eles vinham ao local do batismo, ao local da tefilá. Mas eles não se arrependiam de verdade. Eles fingiam se arrepender, mas não se arrependiam. Eles não geravam frutos dignos de arrependimento. O que é um fruto? É um resultado. Quando você trabalha, aquilo que você recebe é o resultado do seu trabalho. Tanto é que as escrituras em Yeshayahu dizem, e verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. E eles pensavam que por serem filhos de Avraham, tudo estava certo, mas não era bem assim. E Iohanã foi usado como um profeta para falar que até de pedras poderiam suscitar filhos a Avraham. E hoje nós somos essas pedras vivas. Nós somos essas pedras vivas. Eu quero ler um texto que está em 1 Pedro. Baruch Hashem, Yahweh, Baruch Hashem. O primeiro passo da Teshuvá é ser uma criança perante Yahweh, ser obediente sem questionar e mesmo se você se ofender, prosseguir como se nada estivesse acontecendo. Uma criança ela é assim, você chega nela e fala, eu não gostei do que você fez isso, aquilo outro. Lava a roupa suja, ela chora, ela fica triste, mas logo ela vem de volta. Porque ela entende que ela estava errada e ela muda. Então o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte, portanto, afastai toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja e difamação, e sejais como bebês recém-nascidos que desejam a palavra. Quem é a palavra? Yeshua. No início era a palavra. Yohanan, Aleph, João 1:1. Como leite puro e espiritual, para que vos fortaleceis mediante ela para a salvação. Se provastes e vistes que Yahweh é bom,
aquele de quem vos aproximastes, o qual é a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa diante de Deus. Ou seja, Yahweh é a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa diante de Deus. E também vós, como pedras vivas, sejais edificados e vos tornareis templos espirituais e sacerdotes santos, para oferecer sacrifícios espirituais aceitos diante de Elohim por meio de Yeshua HaMashiach. Porque na Escritura se declara em... Qual é o texto? Salmo 118, 22, Isaías 28, 16. Eis que ponho em Sião a pedra principal angular, aprovada e preciosa. O que nela crê não será confundido, envergonhado ou desonrado. São as 3 traduções para confundir. Portanto, a vós que crestes é outorgada pela honra, mas aos demais desobedientes se tornou pedra de tropeço e rocha de escândalo. Isaías 8,14, Mateus 16,18, Lucas 20,17. Pois eles tropeçam nela porque são desobedientes à palavra. São desobedientes a quem? Yeshua. Porque para isso estavam destinados. Mas vós sois a linhagem escolhida, para que servais como sacerdotes para o reino, povo santo, congregação remida, para que anunciais a glória daquele que vos chamou das trevas à sua admirável luz. O que em outro tempo não eram considerados povo, mas agora vocês são povo de Deus. E não havia misericórdia para vós, mas agora tem sido derramada sobre vós misericórdia. Veja a consonância com Romanos 16. Graças a Yahweh que a Ruach HaKodesh me trouxe esse texto. Meus amados, eu rogo, como estrangeiros e peregrinos que sois, que vos apartais de todas as paixões carnais que combatem contra a Neshama, a alma, e que vossa forma de viver seja virtuosa diante de todos os homens, para que os que falam contra vós palavras malignas vejam as vossas obras e glorifiquem a Elohim no dia da visitação. Submetei-vos a todos os homens por causa de Elohim, aos reis, à autoridade, aos juízes, porque eles são enviados por ele, para castigar os malfeitores e honrar os que praticam o bem. Porque esta é a vontade de Elohim, que vossas boas obras calareis a boca dos insensatos que não conhecem a Elohim. Conduzi-vos como os homens livres, não como homens que se converteram à sua liberdade em máscara para a sua maldade, mas como servos de Elohim. Honrai a todos, amai a vossos irmãos, temei a Yahweh e honrai os seus reis. Que os seus servos que há entre vós se submetam aos vossos amos com todo respeito, não somente aos bons e gentios, mas também aos severos e birrentos, porque aqueles encontraram graça diante de Elohim, os que por causa da sua boa consciência suportam as adversidades que lhes sobrevenham injustamente. Mas os que padecem aflições por razão de suas transgressões, que mérito têm? Mas se fazendo o bem sois afligidos e suportais, então a vossa glória é grande perante Yahweh. Porque para isso fostes chamados, porque também o Cristo morreu por nós, deixando-nos este exemplo para que sigais os seus passos. O que não cometeu pecado nem engano algum se encontrou em sua boca. O qual, quando injuriavam, não respondia com injúrias. Quando o ofendiam, não os ameaçava, antes encomendava sua causa ao juiz da justiça. E ele mesmo tomou todos os nossos pecados, levantando-os em seu corpo na cruz, para que nós, quando morrermos para o pecado, vivamos em sua justiça. Porque por sua ferida fostes curados, porque vós andastes desviados como ovelhas, mas agora retornastes ao pastor e guardião, o bispo de vossas almas. Então, complementando o texto, eu quero ler uma passagem, o capítulo 18 de Matitiarro,
Matan, presente, Yahweh, presente de Deus, que diz, Mateus 18:1. Naquela hora chegaram-se a Yeshua os discípulos, e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Ou seja, quem é o maior aqui que está praticando a Torá, que está conhecendo contigo? E Yeshua, chamando a criança, colocou no meio deles e disse, Amém. O Eterno é Rei fiel. Eu vos digo que se não fizerdes techuvá e não se fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Você quer ter um relacionamento com o Pai, com a Ruach HaKodesh? Você precisa se tornar em uma criança. Se você não se tornar em uma criança, nunca que você terá um relacionamento com Ele. Nas minhas orações, eu sempre tenho o costume de me ver como uma pequena criança, fraca, que não pode fazer nada, que pede forças para fazer a techuvá, pede forças para se arrepender e não voltar ao erro, diante de Yeshua, o Todo-Poderoso. Quem não se fizer como criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde, preste atenção, o sentimento que você tem que sentir no seu coração é a humildade. Como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta a mim recebe. Mas qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho, e se submergisse na profundeza do lago. Ai de vós por causa dos tropeços, pois é inevitável que venhas, mas ai do homem por quem o tropeço vier. Se, pois, a tua mão ou o teu pé te fizer tropeçar, corta-o, lança-o de ti. Melhor te entrar na vida aleijado ou coxo, do que tendo 2 mãos ou 2 pés ser lançado no fogo do Guerrinom. E se o teu olho te fizer pecar, arranca-o de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 ser lançado no Guerrinom de fogo. Vede, não desprezeis a nenhum desses pequeninos que confiam em mim, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai, que está nos céus. O Eterno tem um anjo para te proteger. Não tenha medo de fazer a techuvá, o Eterno te protege pelos seus anjos. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Que vos parece, se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará as 99 nos montes para ir buscar a que se extraviou? E se acontecer de achá-la, amém, e vos digo que maior prazer tem por esta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim também não é a vontade do Pai Assim também não é a vontade do Pai de vocês que está nos céus que venha a morrer um só desses pequeninos. Ora, se o teu irmão pecar, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho o teu irmão. Essa parte é muito impressionante. Você vê isso principalmente no YouTube, pessoas que querem corrigir a doutrina das outras, fazendo vídeos e coloca o nome e corta vídeo aqui, corta vídeo ali para mostrar que o fulano tá errado, que o seu clã fez errado. Mas o que o Eterno falou? Vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho seu irmão. Ou seja, tá bom. Ele te ouviu? Tá bom. Mas se não te ouvir, leva contigo 1 ou 2 testemunhas, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Ou seja, ele não te ouviu, chama 2 ou 3 pessoas. Fala, olha só. Não é assim, querido. Não é assim, queridão. Você tem que resolver isso. E se recusar a ouvi-los, ou seja, não ouviu você, não ouviu a outra testemunha, não ouviu a outra, vá à congregação, a Querrilá, a igreja. E se também recusar ouvir a Querrilá, considera-o como goi e coletor de impostos. O goi era tido como cachorro. Alguns tipos de carne os judeus não podiam comer, mas davam aos goi.
Por que os Goen eram considerados raça imunda? Porque eram pecadores. Amém, amém, e vos digo, tudo que ligardes, ou seja, proibir na terra, será ligado nos céus, e tudo que desligardes, ou seja, permitir na terra, será desligado nos céus. Ainda vos digo mais, se 2 de vós na terra forem dignos de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então Quefá, Pedro, clamando, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? E hei de perdoar até 7? Respondeu-lhe Yeshua, não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta a seus servos. E tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. Mas não tendo ele como pagar, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que tinha, e que pagasse a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, tenha paciência comigo, que tudo eu te pagarei. O senhor daquele servo, pois, movido de compaixão, o soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos companheiros que lhe devia 100 moedas, e segurando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, caindo-lhe aos pés, pedia-lhe, dizendo, tem paciência comigo que te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus companheiros o que acontecera, contristaram-se grandemente e foram revelar isso ao seu senhor. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse, servo de Belial. Belial é um demônio cananita que significa sem valor. Perdoei-te de toda a dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? E foi indignado o seu senhor e o entregou aos carrascos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração me perdoares, cada um ao seu irmão. Se você não perdoa de coração, você será entregue aos carrascos, aos verdugos, aos prisioneiros, aos atormentadores. No céu existem regiões de cativeiro. Existem muitos tipos de cativeiro, cativeiros sexuais, cativeiros mentais, cativeiro de pobreza, e existem os cativeiros da falta de perdão. Quando você não perdoa, você é lançado em um desses cativeiros. E os carrascos são aqueles que vão te atormentar até você pagar tudo que deve. Então, o que houve? Se você está preso numa dessas regiões, você não perdoou alguém, não liberou perdão ou perdoou. Liberar perdão é quando a pessoa estava errada e você se magoa. Perdoar é quando você está errado e vai atrás da pessoa. Você quem fez algo. Independente se você fez ou se fizeram com você, você precisa perdoar. O Eterno vai te lembrar isso. Então, pedindo, tenha paciência que te pagarei. Ele, porém, não quis e encerrou a prisão. Se você foi perdoado de algo, mas não perdoa algo que fizeram com você, você já não é mais perdoado. Veja que ele foi vendido. O texto diz claramente, foi vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que tinha. E ainda que se pagasse a dívida, ainda deveria ser paga a dívida. Aquele homem sofreu porque não soube perdoar. Como visto no texto acima, o segundo passo é Teshuvá, o segundo passo é se libertar de toda a amargura que ainda resiste em sua vida. Um coração amargurado é como um moço de camisa branca atirando carvões no lençol da vizinha. Ele pensa estar a prejudicando, mas está prejudicando a si mesmo. Você pega o carvão, você suja a sua mão.
Quem se prejudica é você que sai todo sujo. Então nós vamos fazer um ato profético nesse momento. Eu sei que a tela está ligada, mas feche os seus olhos. E repita comigo: Pai, Abba Kadosh, eu quero sentir que sou amado. Quero sentir as batidas do teu coração. Se há alguém a quem eu não perdoei, ou alguém a quem eu feri, revele a mim agora. Pause esse vídeo depois que eu terminar de falar. O Eterno vai te mostrar essas pessoas. E cada uma delas você vai falar como se ela estivesse na sua frente. Olha, perdão por ter feito isso, perdão porque eu me magoei que você fez isso comigo. E eu libero perdão. Peça perdão para essa pessoa. Se você pode fazer isso fisicamente, mandar um WhatsApp, mandar um e-mail, faça. Se você não pode, porque essa pessoa faleceu, outra cidade, perdeu o contato, você vai imaginar ela agora. Pause esse áudio, uns 5, 6 minutos, o Eterno vai falar com você. Amém, amém. O nosso coração, ele está intimamente ligado à nossa oração, assim como as nossas atitudes. Marcos 11, 24 diz o seguinte: Por isso vos digo que o que pedirdes em oração, confie que já o recebeu. Aqui está errado, confie que já o recebeu, e tê-lo-eis. E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também o Pai de vocês, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o Pai de vocês, que está nos céus, não vos perdoará as suas ofensas. Aquela pessoa que não perdoa não pode cumprir a Torá de maneira alguma. Se você não perdoa até mesmo as suas ofertas, não são ouvidas as suas tzedakás, o seu maaser, nada é ouvido. Yeshua falou: se você tem algo contra o seu irmão, vai, se reconcilia com ele, volta e entrega a sua oferta. Terceiro passo: quando perdoamos, nossa mente é liberta de muitas amarras. O primeiro passo é ser perfeito como Yahweh é perfeito, e isso através da Torá. O que desvia o ouvido para não ouvir a Torá, até mesmo a sua oração se torna abominável. Ao cumprir a Torá, abrimos legalidade positiva no mundo espiritual para recebermos autoridade contra a Satã. E quem guarda a Torá tem segurança de viver bem. Salvo engano, Tiago 5, 18 diz o seguinte: me perdi, eu esqueci. Mas o texto diz: Existi, pois, submetei-vos, pois, a Deus, existi o diabo e ele fugirá de vós. Isso nos dá autoridade, submeter a Deus. Mateus 5,17. Não pensem que vim abolir a Torá, ou os Navim, a lei, os profetas. Não vim para abolir, mas para torná-los plenos. Amém. Porque eu vos digo que, até que o céu e a terra se passem, de modo nenhum passará da Torá um só iud, ou um só traço, até que tudo seja cumprido. Qualquer por que violar uma dessas mitzvot, mandamentos no plural, por menor que seja, e assim ensinar aos outros, será chamado menor no reino dos céus. Malhut Hashemai. Aquele, porém, que as cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Por isso eu vos digo que se a vossa justiça e obediência, não exceder a dos professores da Torá e dos Perushim, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 6,31. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que havemos de comer, o que havemos de beber, ou com o que havemos de vestir, pois todas essas coisas quem faz são os goinhos. Porque o Pai Celestial de vocês sabe que precisais de tudo isso.
Mas buscais em primeiro o reino de Elohim e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Mas basta a cada dia o seu mal. E o que é a justiça? É a obediência. 1 João 3,1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Elohim. E nós o somos. Veja que quem é o Pai? Elohim. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Elohim, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois assim como é, o veremos. E de tudo que nele tem esperança, purifica a si mesmo, pois Ele é puro. Aquele que vive habitualmente pecando está violando a Torá, praticando iniquidade. Iniquidade no grego é anomia. Anomia é sem lei, transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei, o pecado é a iniquidade. Bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados e que nele não há pecado. Todo que permanece nele não vive pecando, todo que vive pecando não o viu e nem o conhece. Você quer ter experiências com Deus? Pare de pecar. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é de Satã, porque Satã peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Elohim se manifestou, para destruir as obras do adversário. Aquele que é nascido de Elohim não peca habitualmente, porque a semente de Elohim permanece nele, e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Elohim. Nisso são manifestos os filhos de Elohim e os filhos de Satã. Quem não pratica a justiça não é de Elohim, e nem o que não ama o seu irmão. Porque essa é a mensagem que ouvistes desde os princípios, que nos amemos uns aos outros, não sendo como Caim, significado lança, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia, mas sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte, porque todo que odeia o seu irmão é homicida. Olha novamente o coração ligado com a oração. Eu quero aproveitar esse momento e falar. Por que o coração está diretamente ligado com a emoção? Com a oração? O tripé da oração se move em 3 princípios: pensamento, sentimento, emoção. Você pensa aquilo que você ora, você sente aquilo que você ora e aquilo gera uma emoção. Crede que já o receberam e tê-lo-eis. Ou seja, eu penso que eu já tenho o que eu preciso, eu penso que eu já tenho aquilo, eu me vejo como usando aquilo, eu sinto aquilo, deixo aquilo gerar um sentimento em mim, e esse sentimento vai finalizar em uma emoção. Assim como também pode ser usado para o mal, infelizmente. Você pensa, nossa, aquele fulano, Deus me livre. Aí você sente ódio, você sente ira dele. E aí você gera a emoção da raiva. Você está amaldiçoando seu irmão. Eu lembro de uma pessoa que ela era cheia do Espírito Santo, mas nunca perdoou o pai dela. Pelo fato de nunca ter perdoado, ele sempre odiava. Falava, eu quero que meu pai morra, ele merece morrer. O pai dele morreu em menos de 3 meses. Por quê? Porque o sentimento dele foi obedecido. Entrega o seu caminho em Yahweh, confia nele, o mais ele fará. Deleita-te em Yahweh e ele satisfará os desejos do seu coração. Então cuidado com os desejos do seu coração. E vocês sabem que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nisto conhecemos o amor, que o Mashiach deu sua vida por nós e que nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitando, lhe fechar o coração, como permanece nele o amor de Elohim? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Nisso conhecemos que somos da verdade e diante deles tranquilizaremos os nossos corações. Porque se o coração nos condena, maior é Elohim do que o nosso coração, que conhece todas as coisas. Mas se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Elohim. E qualquer coisa que pedimos, olha só o coração, está falando do coração, qualquer coisa que lhe pedirmos,
dele a receberemos, porque guardamos as suas mitzvot, os seus mandamentos, e fazemos o que é agradável à sua vista. Deleita-te em Yahweh e ele satisfará os desejos do seu coração. Esse texto está sendo explicado por João. Ora, a sua mitzvah é esta, que creiamos no nome do seu filho Yeshua Mashiach e que amemo-nos uns aos outros, como ele nos ordenou. Quem guarda as suas mitzvot, mandamentos, em Elohim permanece, e Elohim nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pela rua que nos tem dado. Se Elohim está em nós, nós temos a rua. Benditos aqueles que cumprem as suas mitzvot, para que tenham autoridade sobre a Etz Haim, a árvore da vida, e possam entrar pelas portas. Então existem 603 mandamentos, mas eles se resumem em quantos? 10, que ainda assim se resumem em 2 tábuas. É uma Torá, que se divide em 2 tábuas, de amar a Deus e amar os homens, que se dividem em 6 e 4 mandamentos, amar os homens e amar a Deus, que se dividem no total 603 mandamentos. Muitos deles eram temporários, se referiam ao templo, sacerdotes e levitas, e esses sim foram abolidos. Pois mudando o sacerdócio, obrigatoriamente muda também a lei. Que lei? Do sacerdócio. Basta ler esse versículo direito. Alguns foram abolidos, como a escravidão e as penas de morte, alguns são aplicáveis literalmente, e grande parte até mesmo dos cristãos sinceros os praticam, e outros são praticados de forma figurada, ou então de forma de lembrança, pelo fato de que nós não estamos na terra de Israel. Não tem como você fazer um Shemitah fora de Israel. Não tem como você fazer um plantio ou uma colheita correta. É muito difícil você achar uma carne abatida de forma kasher. Halal é mais fácil, mas kasher não. Então nós vamos estudar os 10 mandamentos. Primeiro mandamento: eu sou Yahweh, o teu Elohim, que te tirou da terra de Mitzrayim, Egito, da terra da servidão, não terás outros deuses além de mim. Segundo mandamento: não farás para ti nenhum ídolo, nem nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostes diante de nenhum deles, e nem lhes prestará culto, porque eu, Yahweh, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos pais até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me desprezam, me aborrecem. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Terceiro mandamento: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus. Ou seja, jurar em falso, né? Você vai fazer um juramento: eu juro por Deus, mas é mentira o que você está falando. É tomar o nome de Deus em vão. Pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é o Shabat, dedicado ao Senhor. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem os teus filhos ou filhas, nem os teus servos ou servas, nem os teus animais, nem os estrangeiros que morarem em suas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existem, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou e santificou o 7º dia. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Sexto: não matarás. Sétimo: não adulterarás. Oitavo: não furtarás. Nono: não darás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos, suas servas, nem seu boi, seu jumento, nem coisa nenhuma que lhe pertença. Vamos comentar. Primeiro mandamento: Deus é Deus ciumento. Ele não divide os seus filhos com nenhuma outra suposta entidade. Deus não aceita. Ao dizer no primeiro mandamento que ele é Yahweh, ele aponta a ser um Deus pessoal, que se interessa em ter relacionamento com seus filhos, e pela palavra sabemos como ter um relacionamento eficaz com o Eterno. Segundo mandamento: além de proibir contato com outras entidades, ele proíbe que se façam imagens dela e que se adorem-nas. E ele mais uma vez revela os seus ciúmes a ponto de castigar a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Que é o que vemos, né? Famílias arrasadas
E piora, piora, piora. E todo mundo morre de uma doença. E todo mundo sempre aquela mesma coisa, né? Por que que as maldições vindas da parte do Eterno acontecem? Porque ele quer arrependimento. Você pode contrastar isso em Daniel 9, Esdras 9, Neemias 9. Terceiro mandamento. O nome do Eterno revelado em Êxodo 4 é Yahweh. No hebraico original não existiam vogais, logo somente um judeu conseguiria ler o hebraico. Os maçoretas fizeram o trabalho de acentuar e colocar vocais no hebraico hoje em dia. Pelas regras gramaticais, as letras mães de leitura são Iod, que se usa como I ou E, e no moderno como J, Vav, que se lê como O ou U, Rei, que se lê como A ou E, e Aleph, que se lê como A, E, I ou O. Vemos também, antes de eu falar isso aqui, como que se separa as sílabas de Yahweh, Yud, Re, Vav, Re. Yud, Re, traço, Vav, Re. Vemos também que Yud, Re pode ser tanto Iá quanto Iê, no caso de Jerusalém. Por quê? Porque o Iê está no final, perdão, o Iê está no começo, então ele é um prefixo. Mas quando é sufixo, fica Iá. Por exemplo, no Ha-Iá. Re, Yud, Re. Ha-Iá. Verbo ser. Vav, Re pode ser tanto o A quanto o E. Portanto, teríamos 4 possíveis nomes, possíveis pronúncias, perdão, do nome do Eterno. Yawa, Yahweh, Yewa, Yewe. Para os nomes femininos, por serem nomes femininos, eliminamos Yawa. Então, Yahwa não existe. Isso é uma invenção. Muito nova, diga-se de passagem. E Yewa também não. Ele é um varão de guerra. Mas aí vocês pensam, mas e Jeová? Vai encontrar até mesmo eu falando de Jeová. Eu explico. Ele junta Yahweh com as vogais de Eloá ou de Adonai. Ah, mas Adonai começa com A. Não, mas é porque Adonai, o A é o forte. Porém, no momento em que o Yud vem junto com ele se torna um E. Ele não permanece como A. Dado o fato que um judeu lia outro nome ao invés do nome de Deus. Então, quem está falando Yahweh não está falando tetagrama. Está só juntando Adonai com Yahweh. Ou então quem fala Jeová, a mesma coisa. Então sobra o quê? Yahweh e Yewe. Só que não é difícil descobrir por quê. Aleluia. Louvado seja Iá. Quem é Iá? Yahweh. Yahweh. Yahvé. Yavé. Javé. Yahweh. São todas possíveis pronúncias deste nome lindo. Deste nome. Este nome aqui. Maravilhoso. Perdão. Foi longe agora. Lembrando, o Y, o Yod, I, J ou E, ou Y. Yod, Re, Iá, sufixo, e E, prefixo. Yod, Re, Vav, Yahu, ou Iau, sufixo, e Erro ou Ieu, prefixo. Yod, Re, Vav, Re, Yahweh. Por que eu falei Iau? Por que eu falei Eu? Porque algumas partes de Israel, algumas vezes, esse H, quando é lido mudo. É lido mudo. Você vê reportagens onde vão falar do primeiro ex-ministro de Israel, falam o quê? Netanyahu. Já outros falam mais corretamente Netanyahu. Ambos são válidos, tá bom? Mas melhor não falar Yahweh, porque Yahweh é um outro deus de uma outra religião, uma seita. Tá bom? Pesquise. I-A-O. Vai no Google, descubra o que é Yahweh. Quarto mandamento é o dia onde até Yeshua é o Senhor. O dia de sábado, Shabat, que nós devolvemos a nossa mente ao Eterno. Todo trabalho servil é proibido. Acender fogo é proibido, mexer com dinheiro é proibido, fazer negócio é proibido. Inclusive,
O suor também é proibido. Por quê? O suor é símbolo de maldição. Quando o homem pecou, ele foi amaldiçoado com o suor. Do seu óleo, do seu rosto comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Salmo 128. Quinto mandamento. Primeiro mandamento com promessa. Honrar pai e mãe, prolonga os nossos dias na terra. Sexto mandamento é evitar tudo aquilo que mata direta e indiretamente. O ódio contra o seu irmão, a alimentação incorreta, o sedentarismo. Sétimo mandamento. Toda forma de perversidade sexual não é tolerada. O casamento se restringe ao sexo quando casados, héteros, no papel, morando juntos. E o sexo se torna mais pura expressão de louvor a Yahweh. E quando casados, uma vez na semana. Oitavo mandamento. Não devemos roubar pessoas ou objetos. Seja uma situação, um gato na TV, um gato na energia, um programa craqueado, um Windows craqueado. Pegar algo de alguém emprestado e não devolver. Nono mandamento. Lashon Hara é uma das piores coisas que existem. A vida e a morte estão na sua boca, e como você usará, comerá de seus frutos. A Bíblia chama Israel de vermezinho de Jacó, pois este verme era um dos poucos que conseguiam acabar com o cedro do Líbano. Uma árvore muito difícil de se cortar. 10º mandamento. O que é seu, ninguém toma. Da mesma forma, o que é do próximo, é do próximo. E você não pode querer tomar. Fica vetada também as comparações. Ah, fulano tem e eu não. Pois ele pode ter lutado e você não. Ele pode ter herdado e você não. Ele pode ter roubado e você não. Você não sabe. O contentamento é uma das chaves da prosperidade. Se você não é contente, infelizmente você não pode ir para frente. Eu quero terminar com essa heresia, entre aspas, né? Olha os mandamentos. 613. 6 mais 1 mais 3, 10. Yod, força. Já pensou que Yeshua disse que o maior mandamento era amar a Deus acima de todas as coisas, que é o mandamento do Shema, e o próximo como a ti mesmo, que é um resumo das 2 tábuas da lei? Yeshua, Shaul Rechalir, Paulo apóstolo, que significa o desejado, disse que o fim da Torá é o amor. A lei se divide em 2 tábuas, Deus e o homem. 10 palavras e 613 mandamentos. A primeira tábua tem 4 mandamentos, que 3 são para Deus e um é intermediário entre Deus e os homens, o Shabat, o descanso. O número 4 é representado pela letra Dalet. Deixa eu ver se eu consigo escrevê-la para você ver como ela é. A letra Dalet é a seguinte letra, essa aqui, que aponta para a porta. O número dela é 4. E a segunda tábua tem 6 mandamentos. É o Vav. Essa coisa linda aqui. Só apagar porque preciso desse. Isso, tá bom. O número 6 é representado pela letra Vav. A letra Vav aponta para homem. O número 4 é representado pela letra Dalet. A letra Dalet aponta para a porta. Com a lei, o homem passa pelo portal espiritual da bênção. E Yeshua vem sobre ele. A salvação vem sobre ele. Porque Yeshua falou, eu sou a Dalet. Eu sou a porta. Então, você viu esse primeiro vídeo das doutrinas fundamentais. E por elas você sabe que a sua jornada com Cristo está começando hoje. A sua chance de uma nova vida está começando hoje. Então nós vamos fazer a parte 2 dos ciclos sexuais. E lá nós vamos fazer um momento de renúncia dos nossos pecados, dos nossos vícios, dos nossos relacionamentos antigos. E veja o que você precisa mudar. Você tem um relacionamento com fornicação, sexo antes do casamento, termina. Não existe meio termo com Yahweh. É 8,80. É 7,70. Não tem meio termo. Então resolva a sua vida com Ele. Por mais doloroso que seja, Ele cuida de você. Nem os passarinhos deixam de ser cuidados. Quem dirá você?
Então, por essa primeira palavra, eu quero deixar como mensagem principal: agrada-te de Yahweh, e Ele satisfará os desejos do seu coração, porque Ele verá a sua renúncia. Que o Eterno te abençoe e te guarde, tenha misericórdia de ti, conceda graça a ti e ponha dentro do teu coração a paz. Bishane Shur Mashiach, em nome de Jesus Cristo. Amém.